Então, Zé, tem um investimento, o Flamengo quer transformar esse espaço num ponto turístico da cidade, não só mais para rubro-negros. Isso posto, qual que é o destaque desse museu, Zé Elias? Isso posto é bonito, né? Isso posto. Primeiro, a instituição Flamengo, a sua história. Eu acho que isso tem que ser colocado em primeiro plano. Isso aí. Pela história, pela magnitude do Flamengo e como ele se transformou, né? Do primeiro dia da sua fundação até hoje. Depois, um senhor chamado Galinho de Quintino. Opa, Arthur. Porque ele ampliou um pouquinho essa magnitude do Flamengo, né? Mas tem muita história, o Flamengo tem histórias lindíssimas, mas para simbolizar, tentar ser o mais breve possível, acho que a história a história do Flamengo e o Galo. Só o Zico merece uma estátua? Deixa eu ir no Sormani, que eu quero ouvi-lo a respeito disso também. Porque aí a gente pode levar a NBA, que você gosta, em conta, né? Lá no Chicago Bulls não tem só o Jordan. Eu acho que só, Dani. Só o Jordan. Em frente ao Não, ginásio. tem o Pippen. É, O Jordan está em destaque, né? mas tem Sim, o só tem estátua o do Jordan. Pippen. Scottie Pippen. Mas isso eu acho que está dentro do ginásio, mas na entrada, eu não sei se tem. Do Pippen Não, deve ser um busto. não fica no mesmo lugar, é um outro lugar. Mas quem você colocaria ali, espalhado? Além do Zico, no Flamengo? Sim. Você está dizendo? Uhum. O Zico é incontestável, né? Tem que estar lá. Eu acho que desses jogadores que estão aí fazendo a campanha atual, se o Flamengo ganhar de novo a competição, o Gabriel fizer o gol na final, ele é um jogador que pode merecer, entendeu? Mas é uma história que não é tão longa como a do Zico, né? É uma história mais curta. Porém, sendo mais curta, se ganhar a Libertadores, ele ganha duas. O Zico só tem uma. Mas o Zico tem um Mundial. E o Gabriel até agora não tem. Pode vir a ter. A gente não sabe. Mas há grandes jogadores na história do Flamengo, né? Há grandes jogadores que remontam ao passado. Você vai pegar o Leônidas. Pô. O Leônidas foi o Diamante Negro, foi o cara da Copa de 38. O Brasil acaba em terceiro lugar, ele perde a semifinal para a Itália num jogo que o Leônidas não jogou. Ele não jogou. A Itália ganha no Brasil, vai para a final, é campeã, mas quando o Brasil joga com a Itália, o Leônidas não jogou nessa partida. Então o Leônidas é um jogador também emblemático na história do Flamengo, né? Há outros jogadores assim, puxando pela memória assim, rapidamente. O Raul é um jogador também. O Zizinho também. Zizinho era ídolo do Pelé, né? Exatamente. Sim, o Zizinho era ídolo do Pelé. O Flamengo teve grandes jogadores. Carlinhos, treinador, também é um personagem rico aí nessa história do Flamengo. Esse ponto é bom. Mas acaba, Sormani, que eu quero ouvir o Facincani também, e depois eu tenho uma provocação. Não, eu concordo com os companheiros. Todos os nomes mencionados aí são nomes que têm que figurar no Museu do Flamengo, né? O Zé tem razão. A história tem que estar em primeiro lugar. Mas eu acho que tem que ter um canto muito especial, uma ala, dentro do salão da fama do Flamengo, né? Mostrando o seu museu, mostrando esses jogadores, entendeu? Esses caras que fizeram do Flamengo o time que ele é hoje, um time conhecido no mundo inteiro, entendeu? E que ficou muito tempo no ostracismo em termos internacionais, demorou 41 anos para ganhar de novo uma Libertadores, mas que agora é um time dominante. E se ganhar a Libertadores de novo, ganhar o Mundial, ano que vem ganha de novo, etc e tal, esse pessoal que está aí vai ter um destaque muito grande. Aí a gente vai ver quem é o cara que está fazendo tudo isso. O Gabi só merece a estátua se ganhar de novo a Libertadores? Não, eu acho Quando você entra no museu, ele já merece uma lá dentro já. Sabe, você quer uma só para a porta do museu, aquela grandona ali de receber a galera? Essa é a do Zico. Aí eu acho que não então dá pronto, pra aí quando você entra, você pode colocar uma fila ali. Sabe, o museu é grande, o investimento é alto, né? O time de 81 inteiro, o time inteiro, a escalação inteira, a titular, aquela tradicional, ela inteira merece um busto. Inteira. Todos os jogadores. Um busto, uma estátua. Não, um busto. Uma estátua é muito grande porque também é um museu, né? Enfim, mas faz um busto bonito, sabe? Com o peitoral pra cima com a camisa do Flamengo e tudo, acho que vale. Todos, do Raul ao Nunes. Aliás, o Nunes é um cara que é pouco valorizado pela qualidade técnica dele, mas a importância dele em momentos decisivos pro Flamengo é incrível. É tão grande como o Gabriel. Aliás, o Nunes, nesse peso, é maior que o Gabriel. O Nunes decide a final do Mundial.
É complicado. Então, assim, E o Gabriel... em outros jogos também importantíssimos, né? Também. Final de brasileiro, tudo. Final de brasileiro, tudo. Então, assim, o Gabriel Sim, tem o sim. peso dele, mas o Nunes, pra mim, ainda está à frente. O Gabriel pode ser Nunes, pra melhor. você tá à frente do Está Gabriel? à frente, porque o Nunes decide o maior título da história do Flamengo. O maior. Bom debate. É incomparável. O Mundial do Flamengo ainda é incomparável. Se esse Flamengo ganhar o Mundial e o Gabriel fizer uma final em gol em final de Mundial, ele se equivale ao Nunes. O Nunes ainda está à frente, desculpa. A régua do Ele se Facincani equivale é ao a régua Nunes mundial, e não ao gente. Zico. O que você está falando do quê? Se o Gabriel ganhar mais uma Libertadores, fizer um gol de final em Mundial, aí ele se equivale ao Nunes. Ao Nunes. Não, o Zico, gente, Eu acho que não tem comparação. vamos deixar assim. O Zico pro Flamengo é um planeta. É porque o que eu O acho Zico é o um seguinte, universo. O Zico, a questão do Zico não é número. Se o Gabigol fizer uma final a mais, uma final... O que o Flamengo é hoje, ele deve muito àquela geração da década de 80. O Zico não entregou só título ao Flamengo. Não. O Zico não entregou só gol. O Zico mudou é o maior uma da era. história do Maracanã. O Zico forjou uma geração que tornou o Flamengo, que já era enorme, no maior clube do país. O Flamengo é disparado o maior clube do país. Pode discutir, pode espernear, pode ficar bravo, mas é. Por uma situação da década de 80... Mas em que sentido, Pedro? O Flamengo é o maior clube do país, e se você juntar o pacote todo, de torcida, de relevância, de títulos, de tudo mais. Se você quiser falar do Santos, São Paulo, de número de títulos, é outro debate. Mas é que o meu campo é um pouco mais amplo do que só número de títulos. Então eu acho o Flamengo muito maior. Mas aí quando a gente volta para cá, para falar da década de 80, aquela década de 80 tem toda uma história, porque o Flamengo é tão grande, era o time da moda, as rádios do Rio distribuíam sinais no Norte, no Nordeste, o Flamengo começa a amplificar. Então o Zico ele vai muito além do número de gols em finais ou número de gols em Mundial. O Zico é uma coisa que é o que o Facincani falou, uma religião, é um planeta, é uma coisa que você não tem como medir. E tem um peso. O Gabriel, ele pode Entidade. medir. Ele é formado no Flamengo, ele jogou praticamente a vida inteira no Flamengo, ele ajudou a forjar uma geração, ele ajuda a moldar um tamanho de Flamengo que hoje a gente fala aqui. Então, tipo assim, isso é inatingível, isso não tem como você comparar. Aí você pode virar e falar, o Nunes fez mais gol, o Gabriel fez mais gol, fez menos gol. Então, acho que acaba sendo uma entidade muito por isso. Acho que acaba que essa estátua ali da frente vai ser sempre dele. E outra coisa. Eu acho que tem muito disso. Esse time, ele teve um carisma nacional pelo conjunto da obra. Porque além de uma base de seleção que era a seleção que todo mundo esperava que pudesse vencer uma Copa do Mundo, e como esse Flamengo jogava em 81, ele atraía quem não torcia para o Flamengo a gostar do Flamengo. Falo pelo meu pai. Meu pai não é flamenguista, meu pai é paulistano, meu pai é palmeirense. Mas o meu pai tem um carinho por esse time do Flamengo que me fez crescer admirando esses caras. Então, o que essa geração de 81 fez, essa de 2019 não fez. Porque essa geração, além, claro, de outro estilo de vida, de outros melindres que a sociedade coloca, e de uma diretoria que em muitos momentos ela é completamente antipática, ela é uma geração muito mais voltada para o torcedor do Flamengo, esse Flamengo de 19, em relação ao de 81, que não era só para o torcedor do Flamengo. Era um Flamengo muito mais nacional, era um Flamengo que todo mundo... Não que eu não goste de ver esse Flamengo... Gente, é completamente diferente. Estou dizendo que o carinho desse time... Globalização, o carinho desse time 2019 é só do torcedor do Flamengo. Quem está de fora admira, assim, fala, pô, legal, mas o de 81 não. De 81, as pessoas que, talvez tirando o vascaíno, o torcedor do Fluminense, do Botafogo, que era uma rivalidade muito maior no Rio, mas tirando esses caras, os outros olhavam o Flamengo e até se sentiam confortáveis a torcer e gostar do Flamengo. O próprio rival carioca, ele não torcia, mas ele parava para admirar. O time de 81 do Flamengo é outro universo. Sempre será. Para mim, inatingível. Ô, Sormani, completa aí, você queria falar, e aí depois eu tenho uma outra questão aqui, porque o Zé falou do Carlinhos. Eu quero lembrar de um outro senhor aqui, mas completa aí o que você já ia dizer, Sormani. Não, só queria dizer que eu respeito a opinião do Pedro, evidentemente, mas eu acho que o futebol não se... a essência dele é a competição, é dentro do campo. Você pode ter a maior torcida do mundo, quer dizer, se a gente for achar que tá a maior torcida do mundo, daqui a pouco a gente vai ter um time da China como o maior time do mundo, entendeu? Porque não tem nenhum time no Brasil ou no planeta que tenha tanta torcida igual qualquer time da China. Não tem. Não tem. Isso também é um componente, eu reconheço. Isso também é um componente. O Flamengo caminha para se tornar um dos grandes, talvez o maior time do futebol brasileiro. Talvez. Mas o que não o tornará jamais o maior time do futebol brasileiro, na minha opinião, é que o Pelé jogou no Santos. Acabou. O maior jogador da história do futebol jogou no Santos.
Então, consequentemente, aquele time do Santos é o maior time da história do futebol brasileiro, quiçá do futebol mundial, e o Santos não era apenas um jogador que encantava em campo, ganhava títulos. Ganhava títulos. O Pelé ganhou vários campeonatos paulistas. Ele ganhou, acho que 10 campeonatos paulistas. Ele ganhou 4 Rio-São Paulo. Ele ganhou 2 mundiais. Ele ganhou 2 Libertadores. Ele é tricampeão do mundo com a seleção brasileira. Então esse é um jogador do universo. Esse cara jogou no Santos. E o Santos não se limita a isso, a beleza desse jogador. O Santos tem conquistas. Ele tem 3 Libertadores, Sim. Ele tem 2 mundiais, ele tem 8 campeonatos brasileiros, ele tem 22 campeonatos paulistas, 4 Rio-São Paulo. É um time repleto de títulos. Então eu acho que o Flamengo, nesse momento, ele não se equipara ao Santos. Se daqui 10 anos o Flamengo ganhar mais 5 Libertadores, aí já muda de figura. Nesse momento não é. Só por causa da torcida? Não é. E outra coisa, a torcida do Flamengo seria hoje tão grande quanto é, independentemente do Zico daquele time esquadrão maravilhoso, que eu concordo com vocês, foi maravilhoso. O Flamengo é uma religião, gente. Independente de quem tenha, porque se fosse assim, no período de vacas magras, ninguém ia torcer pro Flamengo. A paixão do torcedor não tá pelo jogador, tá pelo clube. Tá pelo clube. O Corinthians passou 21 anos sem ganhar nenhum título. E foi nesse período que a torcida dele mais cresceu. Por quê? Porque a condição do torcedor ao seu time de torcer, ela é inquestionável, ela é incondicional. Não se condiciona a títulos. Ou você gosta ou você não gosta. Então eu acho que o time do Zico ajudou a formar torcedores. Mas se não tivesse, o Flamengo seria tão grande quanto ele é hoje. Outra coisa, na década de 1980, muita gente questionava o Flamengo e o Zico. Vocês não viram isso. Eu vi. Não era justo. Não estou dizendo que é justo. Aquele time do Flamengo é o Zico